Demoro Segão, Benedito Alves, com a gente, ligadinho aqui com a gente. Muito bem, como já anunciado, está com a gente aqui o Dr. Daniel Costa Rodrigues e também a Paula Camila Santos, provedora da Santa Casa. Dr. Daniel, boa tarde. Tudo bem, doutor? Boa tarde, Anarese. É uma satisfação vir aqui pela primeira vez em seu programa e aproveito para cumprimentá-lo, inclusive, em função da grande audiência que você adquiriu. Eu que ouviu crescer, inclusive, recordo de seu pai, é uma satisfação muito grande saber que aquele, entre aspas, menino, já não mais o é, né? Mas está com grande sucesso na mídia. Parabéns. Muito obrigado, doutor. Paula, tudo bem, Paula? Boa tarde. Boa tarde, Narece. Muito obrigada pela oportunidade da gente prestar algum esclarecimento para a população, se necessário. Bom, o doutor Daniel Costa Rodrigues foi procurada pela provedora da Santa Casa, Paula Camila, para representá-la junto a uma ação na Justiça. O que consiste, para explicar para a população de forma geral, doutor, o que consiste esta ação? Narese, se me permite, inicialmente, a fim de que não haja qualquer pensamento de um ato político, tá? Eu quero esclarecer que penso que nos anos 90 para cá, salvo algum engano, eu defendi todos os prefeitos municipais de Pirassununga, vereadores e deputados federais, alguns deputados federais. E assim eu fiz, muitas vezes até incompreensivelmente, e a minha justificativa era no sentido que eu defendo pessoas e não político. Se fosse político, evidentemente que ele estaria em concorrência. Então, não raras vezes já defendi vários prefeitos que entre si foram concorrentes, mas a questão ali visada era defendê-los com relação ao autor da ação, que quase sempre é o Ministério Público. Portanto, eu não sou político, posso estar até registrado em algum partido, mas se foi, é em função de coisas de 30, 40 anos atrás, né? E da mesma forma que eu fui procurado pela provedora do hospital, aqui é a Paula, que em seu nome, em nome da própria instituição, solicitou os meus préstimos no sentido de defender a instituição, principalmente a instituição, e ela reflexamente, né? Mas quero dizer também que, em função da minha atividade, que muitas vezes é confundida, o advogado não tem nada contra a parte contrária, ele tem simplesmente o mistério de defender o interesse que ele procurou. Então, não raras vezes isso não é compreendido, né? E pensa-se que o advogado está fazendo apologia, está criticando o adversário, etc. Eu sei que na parte adversa, como parte, tem pessoas, inclusive ilustres, filhos e grandes amigos meus, né? Mas aqui nós subimos exatamente no ringue, vamos colocar assim, né? E nós temos que trabalhar no sentido de demonstrar que a verdade e o direito está com o nosso cliente. Então, essa situação inicial eu acho muito importante, a fim de que não hajam comentários que não condigam exatamente com a realidade dos fatos. Ao caso específico, Narese, nele entrando, se trata, ao meu ver, de um grande conflito de competência entre as atividades da provedoria, a língua que atrapalhou, e este conselho de gestão que foi formado pela Santa Casa e por uma outra empresa. Tá? Então, na verdade, penso que está havendo aqui uma inversão de valores. Dá-se a impressão que esse conselho de gestão seria onipotente, onisciente e não precisaria de fiscalização. Eu acho que é um absurdo isso, né? Nós temos, a título de exemplo, um prefeito que é fiscalizado pelos vereadores, um governador que é fiscalizado pelos deputados, e assim sucessivamente. Então, quando se pensa em fiscalizar o Conselho, ou ao menos em não concordar com alguma atitude do Conselho, inusitadamente, a pessoa é demitida da instituição. Assim nós tivemos, por exemplo, com o próprio advogado da instituição, doutor Alexandre,
ilustre advogado especializado em direito hospitalar, que quando solicitado numa sindicância se aquilo que estava sendo feito pelo conselho gestor estava correto ou não, particularmente com relação à compra de eletrodomésticos em nome da Santa Casa, e ele disse que não, recebeu como punição, por estar advogando de acordo com o direito, a sua despedida. Então, algo de estranho realmente existe nesse mundo que eu digo, há algo de podre no reino da Dinamarca. Shakespeare assim o diria, né? Eu tenho uma outra situação de um ilustre cidadão pirassununguense, eu vou até citar o nome, porque é uma questão pública e notória, Luiz Montanheiro, prestador de serviços, que, por não entender correto alguns pontos que estão sendo feitos, foi impedido de entrar dentro da Santa Casa de Misericórdia. Então, umas coisas assim absurdas. Eu gostaria de fazer uma pergunta, que eu falo uma pergunta poética. A poética é aquilo que o professor pergunta e ele mesmo responde. Por qual razão foi despedido o ilustre advogado doutor Alexandre? Qual a razão? O que ele fez de errado? Senão discordar de alguns pontos da gestão. Qual a razão que não foi permitido ao senhor Luiz Montanheiro, família tradicional da cidade, ingressar na própria Santa Casa, como prestador de serviços? Esse moço tem uma folha de bons serviços prestados à comunidade que você fica realmente de sobressalto. Por qual razão Luiz Montanheiro não podia ou não pode entrar dentro do Hospital da Santa Casa? Basta discordar do conselho para você ser inimigo? E a mesma coisa eu digo, por qual razão estão querendo caçar o mandato da Paula, a provedora? Essa aqui é a questão. Mais uma pessoa que com certeza está na mira de ser despedida, porque levanta a bandeira da licitude. Qual a razão que a Paula... E é isso que tem que ser levantado. Então, nós temos situações em que a Paula, como provedora, ela tinha que tomar atitudes urgentes. Há certas decisões que são urgentes, o próprio direito assim estabelece. O próprio juiz de direito, que tem a obrigação de conferir igualdade às partes, julgando de acordo com o número dos respectivos protocolos, não pode passar um na frente do outro, em situação de urgência, pode. Então, é a mesma situação que a Paula fez. Nós temos alguns casos que nós reputamos gravíssimos, têm que ser esclarecidos à população. Foram adquiridos 15 milhões de títulos de crédito tributário que estão prescritos na Arese. Prescritos à população, chama-se caducos, que não presta mais, é título podre. Esses títulos, a causa subjacente, quer dizer, a primeira causa, por que originou-se esse título, foi de uma decisão de 1890 na Arese. Eu não estou falando de 1900, não, é 1890, quando o Brasil estava praticamente durante o Império. A decisão transitou em julgado em 1990. Transitou em julgado significa quando não mais se discute. Então, desde aquele termo, se eu colocar 5 anos, já está prescrito. E por que foi adquirido, então, esse título? Tá? Eu tenho a informação de que uma das testemunhas que assinou esse contrato, em comunicação com a autoridade da cidade, disseram que é tudo fake news. Mas como pode ser fake news se o contrato de cessão de direitos dos créditos tributários foram assinados por ele próprio, por essa própria testemunha? Então, eu quero dizer, como pode uma pessoa que está na Santa Casa, que comunica-se com uma autoridade, eu não sei qual o interesse dessa pessoa em levar o fato à autoridade, e qual o interesse da autoridade em querer comunicar-se com essa pessoa, eu não sei de quem partiu a iniciativa, mas penso que isso é irrelevante, porque de qualquer forma a comunicação é uma dialética, um falou com o outro, né? Mas como pode esse cidadão falar, olha, fake news?
Mas esse contrato foi assinado por você mesmo. Eu estou poupando aqui o cidadão, não falando o nome dele, mas com certeza ele sabe a quem estou me referindo. Esse contrato só existem 2 testemunhas. E foi uma delas, e assim se reportou. É tudo fake news. Ora, o título existe, o título é podre, e eu recebi a informação, en passant, de passagem, não oficial, que essa empresa que está na administração disse o seguinte, isso informalmente: olha, eu baixei as dívidas da Santa Casa junto à Receita Federal, mas não com esses títulos, por outros meios. Então a situação fica pior. Se existiam outros meios para você baixar a dívida, por que comprar 15 milhões de título podre? É isso que tem que prestar. Doutor, chegam algumas perguntas aqui. Quem é o autor da ação, a Santa Casa ou a Paula Camilo? A outra pergunta: o que acontece com a Santa Casa se perder a ação? Quem paga a sucumbência de 3 milhões? A provedora se declarou no processo uma pessoa pobre, mora em uma casa com piscina e anda com carro zero. Ela mentiu para o juiz? Muito bem, certamente essas perguntas já estão sendo feitas pelos adversários, mas não há problema nenhum. Nós teremos oportunidade, no momento próprio, de gladiarmos de frente a frente. Mas, independentemente de quem estiver manejando estas perguntas, eu posso respondê-las sem, evidentemente, estabelecer-se aqui um debate, né? Eu vou responder e não debater. Muito bem. A primeira pergunta é: quem é o autor da ação? O autor da ação são 2. A própria Irmandade de Santa Casa e a Paula como provedora. Porque a Paula também tem cuidados, tem interesses pessoais e não ser despejada desta situação. Muito bem. Quem vai pagar as custas se a Santa Casa perder a ação? Ela só diz. Quem paga a sucumbência de 3 milhões se a Santa Casa perder a ação? Tá, em primeiro lugar, eu não sei por que seria 3 milhões, né? Não sei onde que a pessoa fixou isso. Mas que seja 3 milhões, 1 milhão, é irrelevante o valor, tá certo? A Santa Casa, com certeza, se eventualmente perder, e essa é a grande massificação que está se fazendo por pessoas interessadas em Pirassununga, em primeiro lugar, se houver uma decisão desfavorável à Santa Casa, com certeza haverá o recurso cabível ao Tribunal de Justiça em São Paulo e, eventualmente, aos outros tribunais. Tá? Então, nós não temos nenhum receio de que tal fato possa ocorrer. Não temos esse receio. Mas se ocorrer, exato, como vai ficar a situação? Evidentemente que a Santa Casa não vai pagar, porque nós pedimos para ela justiça gratuita. E quem vai pagar é o Estado. O juiz ainda não se manifestou a esse respeito. Tá? Com relação à segunda pergunta, se a Paula mentiu para a justiça, não, de forma alguma. A Paula nunca mentiu à justiça. Eu quero ratificar que a Paula, como um ser humano, certamente deve ter alguns defeitos, porque isso da própria essência do ser humano. Mas faltar com a verdade, isso não é da essência da Paula. Tá? Ela tem piscina, eu nem sei se a Paula tem piscina, mas se tiver piscina, isso não lhe retira a condição de hipossuficiente, isto é, de uma pessoa sem suficiente financeira para arcar com as custas. Eu tenho pessoas ilustres, autoridades que requerem e são concedidas os benefícios da justiça gratuita, ou o diferimento do pagamento das custas. Então, isso, de forma alguma, não pode tratar da questão. Mas, não obstante a isto, se a preocupação de quem quer que seja esteja sendo exatamente essa questão lateral, quem vai pagar as custas, isso aí poderia ser, inclusive, perguntado pelo próprio Estado. Mas estamos na essência. Eu não estou na lateralidade do problema. Eu estou na essência do problema. O título adquirido é podre ou não? É essa a questão que acho que todos têm que investigar. E não quem vai pagar as custas. Quem vai pagar as custas é apenas no sentido de tentar colocar temor à pessoa que está manejando a ação. Pois não. Outra pergunta aqui, doutor.
caso a Paula seja afastada na próxima reunião de sexta-feira, como que fica a situação? O senhor também vai defender ela no caso para que ela não seja afastada? Em primeiro lugar, nós estamos entrando numa questão muito técnica. Eu vou lhe pedir permissão para você, para não entrar na profundidade da questão técnica, porque isso vai ser objeto, inclusive, da própria audiência, do próprio julgamento, mas apenas a título de ilustração. Onde a Paula estiver com relação a isso, da mesma forma que sempre eu fiz com todos os clientes, lá eu estarei. Só vou pedir um minutinho só para o doutor. Pet do Forroso, Avenida Governador Pedro de Toledo, 133, telefone 996-83-6944, Jardim Santa Rita. Pet do Forroso, ração Pede Mais, R$ 65,00 a promoção. Casa para cachorro grande e pequeno com 30% de desconto. Pet do Forroso, você tem uma lanchonete ao lado, bem como também o salão de cabeleireiro, dá um trato no seu cabelo, no seu visual. Pet do Forroso, Governador Pedro Toledo, 133, Jardim Santa Rita. Quem perde é o povo, certo? Pois ela está defendendo a população de Pirassununga. A Paula briga pela população e a Cesário Lange pelo poder e dinheiro. É isso? Esse grupo é o mesmo que deu um golpe no Rio Grande do Sul? O senhor tem conhecimento, alguma coisa? Eu posso responder ao consulente que faz a pergunta da seguinte forma. Primeiramente, o interesse da Paula não é interesse pessoal, de forma alguma, né? Mesmo porque, se ela ganhar pessoalmente, em termos financeiros, ela não vai ganhar nada, absolutamente nada, né? E tem se dedicado, está se abdicando de todas as suas funções para cuidar dessa questão. Se a Santa Casa ganhar, né, e esperemos que isso realmente aconteça, tanto que o próprio Ministério Público, depois de ter emitido uma opinião, fez uma retificação e também já foi no sentido de que suspenda os pagamentos com relação a este crédito bilionário de 15 bilhões de títulos podres. Então, se a Santa Casa ganhar, tá, uma condição que eu coloco apenas por mero amor ao debate, mas eu acho que seria uma página negra para Pirassununga pensar que numa situação desta ainda a Santa Casa viesse a perder. Mas é lógico que o êxito da Santa Casa, Narese, é o êxito de todas as pessoas de Pirassununga. Eu não vejo a Santa Casa de Pirassununga como uma pessoa jurídica de direito privado. Eu vejo a Santa Casa como uma verdadeira instituição. Eu, Narese, estou beirando 70 anos, nasci na Santa Casa, nas mãos da Margarida Parteira. Meus pais também a mesma coisa, então é uma instituição centenária. Então não se pode, de forma alguma, fazer um contrato de 15 milhões de crédito tributário podre, sem a participação mínima do departamento jurídico. O departamento jurídico não soube dessa situação. Estão tratando 15 milhões de reais como se fosse uma compra de bagatela, de R$ 1,99. Né? O departamento jurídico, quando questiona, quando levanta a sobrancelha, doutor Alexandre, foi demitido. Coisa absurda. Qual seria a função do departamento jurídico dentro da Santa Casa? Fechar os olhos para as mazelas que ali acontecem? Essa aqui é a questão. Por que o doutor Alexandre, aliás, ao que me parece, foi muito bem indicado por pessoas até mesmo de Pirassununga, como uma pessoa exímia, conhecedora de direito hospitalar? Falta esta informação. Por que que o doutor Alexandre foi demitido? Essa que é a questão. Basta você oferecer resistência para você ser inimigo? Esse é o problema. Então, eu quero, sim, concordar com a pessoa que faz a pergunta, e quem ganha, a Paula está brigando é pela Santa Casa, não está brigando por si, não. Eu gostaria que todas as pessoas de Pirassununga, todas as pessoas, sejam irmãos, mesários, sejam pessoas de nível superior, de nível inferior, etc., e tal, pensasse que a Santa Casa, em parte, é dela também, e questionasse esta situação. Vamos, o pensamento alheio,
vamos acabar com a Paula, vamos afastar a Paula. Mas por que afastar a Paula? Para ficar mais fácil para você meter a mão no dinheiro? É isso? Ah, não é isso? Então diga, por favor, qual a razão que você quer afastar a Paula? Eu tenho uma denúncia oferecida por um dos irmãos da Santa Casa, que diz que tem que afastar a Paula, porque ela está fiscalizando os atos dos gestores. Mas não é essa exatamente a função da provedora? Não é essa a função da provedora? Eu quero que se diga que a Paula comprou coisas alheias em nome da Santa Casa. Eu quero que se diga que a Paula se apropriou indevidamente de dinheiro que causou lesão aos cofres da Santa Casa. Eu quero que você diga o que você quiser contra a Paula, mas prove. Não venha com essa história, como está na denúncia, de que a Paula está fiscalizando o órgão gestor. Mas não é a função do provedor fazer isso? E se não for a função do provedor, Nanés, eu pergunto, de quem seria? De quem seria? O órgão gestor seria onipotente, onisciente, sabe de todas as coisas? Todos nós temos que ter um órgão de fiscalização. Chega uma outra pergunta aqui, doutor. Qual é a ligação política do senhor e da Paula com os ex-prefeitos? Particularmente minha, eu não tenho ligação política alguma. Não tenho ligação política alguma. Eu posso dizer nominalmente, porque isso é uma questão pública e notória, que já defendi o prefeito Tatalo. Né? Tive muita honra, inclusive, em fazê-lo. Já defendi o prefeito João do Sal. Já defendi o prefeito, depois do João do Sal, Ademir Lindo. Já defendi a prefeita. Quando eu falo prefeito, eu estou considerando o cargo, é uma coisa quase que você vai perpetuar, né? Exato. A prefeita Cristina Dolécio, tá certo? Já defendi deputado federal daqui da cidade, da região. Então, eu defendo, mas eu não tenho ligação política alguma. E salvo engano, já defendi também até mesmo o atual prefeito Dimas, numa situação em que ele foi vice, me parece, do Ademir, foi vice do Ademir. Isso. Exato. Então, não tenho absolutamente nada contra qualquer um deles. Aliás, não tenho nenhuma ligação. Como advogado e por serem meus clientes ou ex-clientes, né, eu só posso dizer que só tenho a favor. Né? Doutor, outra pergunta. Por que o Estado paga as custas, tendo em vista que a Santa Casa é privada? Eu não entendi a pergunta. Que custas? Talvez as custas do processo? Que custas? Não, o Estado não paga as custas do processo. Essa aqui é a questão. O Estado, ele, naturalmente, quando concede a justiça gratuita ou o diferimento, ele assim o faz para todas as pessoas, sejam pessoas jurídicas ou pessoas físicas, que demonstrarem não possuírem condições para fazê-lo. Então, não é nada da Santa Casa específico. Chega uma pergunta aqui para a Paula, mas antes de eu perguntar para a Paula, eu quero colocar que já era para mim ter colocado no início do programa e eu me esqueci, mas essa pergunta vem com o que eu queria falar lá logo às 11 horas da manhã. Diante não entendimento de alguns poucos vereadores, não foi votado em regime de urgência na última semana o projeto para que a Prefeitura possa assinar os convênios com a Santa Casa. E diante desse problema, não tem como se passar verba para a Santa Casa. Então, acredita-se que hoje os vereadores que ficaram contrário se conscientizem, porque quem vai ser prejudicado serão os pirassununguenses, se por acaso faltar verba para a Santa Casa. Então, a pergunta é essa aqui, então, Paula. Sobre o pagamento dos médicos dia 10, como vai ser feito? Deu para entender, Paula? Você pode... Pergunta para Paula sobre o pagamento dos médicos dia 10, como vai ser feito? Deixa eu colocar aqui para quem me perguntou, respondendo.
as pessoas acham que eu não estou me movimentando, mas eu tenho batido perna na prefeitura diariamente e tenho estado em contato com os vereadores diariamente. Eu tenho me inteirado do assunto, embora, vamos dizer que a minha gestão pegou o bonde andando, tá? O plano de trabalho foi feito na gestão passada. Então, a minha gestão vai consolidar o plano de trabalho, né? Porque eu vou assinar o termo de convênio. Então, eu não estou dormindo. Eu estou sabendo o que está acontecendo, da problemática que está acontecendo. O caixa da Irmandade está baixo, eu sei o que está acontecendo. E a gente vai tentar negociar de uma forma, de uma melhor forma. Porque a Santa Casa é uma instituição que a porcentagem da sobrevivência financeira dela é da ordem pública. Mais de 70% do que a gente recebe vem da prefeitura. Então, nós estamos acompanhando aí para resolver da melhor forma como vai ser os pagamentos que precisam sair do caixa privado da Santa Casa. Doutor Daniel, ele me mostra aqui um instrumento particular de cessão fiduciária de direito de crédito e outras avanças, né? Na oportunidade, assinado no dia 17 de junho, como testemunhas, Sérgio Fantini e também Gustavo Pagotto. Nesse contrato aparecem aí o Wilson Roberto Leal de Lima, BDB Banco Digital do Brasil Limitada, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, representada pelo então provedor Edinaldo Barbosa Lima, a Manancial Governança Tributária Eireli, que tem esse instrumento aqui, que foi assinado no dia 17 de junho, me parece que não, no município de Monte Sião. É isso mesmo, doutor? Sim. Eu só faço esta exibição a você, Narense, muito embora esse documento já esteja no processo instaurado, para demonstrar que a pessoa que argumentou em conversa que está sendo praticamente explorada pela mídia em geral, de que uma conversa teria havido entre esse senhor Pagotto, que é um dos integrantes aqui do Conselho, tá? Com o atual prefeito, muito embora nessa conversa não tenha nenhuma devolução do atual prefeito, é mais um monólogo, né? Mas esse senhor Pagotto diz expressamente, expressamente, e faz a informação de que você pode ficar tranquilo. Eu não sei por que o então prefeito estaria intranquilo com essa situação de relação particular. Eu estou dizendo com base naquilo que diz o senhor Pagotto, tá? Não estou fazendo qualquer referência que o senhor prefeito esteja preocupado ou não preocupado. Estou dizendo o que ele diz neste veículo de comunicação, nessa mensagem que também chegou a você mesmo me disse. E pelo que eu estou vendo aqui, é encaminhado com frequência, então quer dizer que isso já espalhou para a cidade toda. Já né? espalhou para a cidade toda, né? Chegou aqui, você tem conhecimento, eu falei que tem, você fez referência. Então, eu estou lhe pedindo a exibição para você exatamente, eu tenho uma dificuldade visual grande, a população sabe, para que você veja que esse cidadão que diz, Dimas, pode ficar tranquilo que é tudo fake news, foi o próprio cidadão que argumenta desta forma, quem assinou o documento de compra de 15 milhões de títulos e créditos podres. Então me chama a atenção, como pode essa paradoxalidade, essa contradição? O cidadão diz, pode ficar tranquilo que é falso a notícia, mas o instrumento foi assinado por ele. Ou será que a assinatura dele é falsa? Daí vai ser diferente, né? Mas daí ele vai ter que argumentar que realmente a assinatura não é dele. Então, eu quero dizer o seguinte, não somente ao destinatário, ao qual ele se refere, mas a toda a população de Pirassununga.
pode ficar tranquilo, que o documento não é fake news. Eu nunca fui fabricar documento, nunca corri atrás de ninguém. Os documentos que chegam a mim é porque trazem para mim. E esse documento é o documento que está nos autos. Então, cabe, naturalmente, a essa pessoa que diz que é falso, ingressar no processo, levantar um incidente de falsidade e dizer, por exemplo, que aquela assinatura não é dela. Mas, enquanto isso não for feito, e quero crer que não será feito, né, o documento não é fake news, o documento é verdadeiro. O senhor testemunhou e ficou calado durante todo esse tempo, né? E a Santa Casa fez aquisição de 15 milhões de títulos podres. E segundo esta empresa que está aqui se referindo, né, ela teria dado baixa, BDB, teria dado baixa, mas sem esses títulos. Então, ratifico, então é pior. Se você conseguiu dar baixa num crédito tributário junto à Receita Federal, sem usar desses títulos, por que comprar o título? Ou será que essa empresa já não usou esses títulos porque sabe que eles são podres? Então, são várias coisas. A questão não é brincadeira. A questão é muito séria. Não basta ser simplista, ser mirim, ser amador. Vamos tirar aqui a Paula do problema. Existe uma brincadeira até que de um grande político que teria dito o seguinte: vamos acabar com a pobreza se eu for eleito. De que forma? Matando os pobres. É lógico que se acaba com a pobreza, não tem mais pobre, né? Agora, a situação que estou falando aqui é uma metáfora, evidentemente. Como é que nós vamos acabar com esse problema? Ué, vamos matar a Paula. Matar no sentido de retirada do campo de atuação. Nós ficamos apenas nós. Mas essa não é a forma mais inteligente e nem lícita para se fazer. Né? Eu recebo uma mensagem que, infelizmente, eu não vou conseguir ler aqui, porque deve ser uma coisa extensa, mas é do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Odirley Montesino, que ele me manda aqui um link, né? É receita.economia.gov.br. Aí vem embaixo, fraude com títulos público. Eu não tenho como ler agora aqui, porque deve ser bem prolongado, né? O senhor tem conhecimento disso, doutor? Olha, eu quero primeiramente cumprimentar o Odirley, né? Odirley, né? Pela sua preocupação em fiscalização. Né? Essa questão, Nadese, não sou eu quem atrás. Essa questão, o Odirley também está preocupado com isso, mas ele não está, de forma alguma, inventando coisa alguma. Isso está na internet, está na Receita Federal. O modus operandi é exatamente este. Pessoas estão sendo presas. Nesta comunicação deste cidadão, que se diz no direito de falar com o prefeito Dimas, ele diz o seguinte: estão falseando com a verdade, estão pegando uma informação da Receita Federal de 2018, não tem nada a ver com o problema. Ora, a própria Receita Federal e a Polícia Federal diz que há 2 anos que está trabalhando nesse caso. Então, ainda que seja de 2018, 2 anos 2020, uma coisa contemporânea. Agora, o que me preocupa, Nadese, é que 2 anos de investigação para essa pessoa esteja num conceito histórico. Mas um título podre de 1890, para ela nada representa. É como se fosse uma coisa contemporânea, uma coisa atual. Então tem que se decidir os valores que essa pessoa chega para dizer se é antigo ou não é antigo. A Receita Federal está dizendo que é fraude. A Polícia Federal fala que é fraude. Os modus operandi são esses. As pessoas estão sendo presas. Basta os interessados fazer a investigação própria. A juíza federal da 11ª Vara, né, Magnólia Silva da Gama e Souza, em 18 de março de 2013, eu estou vendo a inicial do que o Odirley me enviou, diz o seguinte: modo 1, primeira fase, execução de títulos públicos antigos. Advogados e consultores tributários vêm vendendo créditos podres, normalmente atrelados a títulos públicos antigos, prescritos ou falsos e imprestáveis para pagamento ou compensação com tributos federais. É isto mesmo? O modus operandi é exatamente isso.
O modus operandi é exatamente isso. Então, eu gostaria que, eu não sei se essa matéria é do Odirley ou não, essa ou não. Da receita.economia.gov.br. Não, mas quem ele mandou para mim foi o Odirley. Odirley, exato. Então, eu quero crer que da mesma forma que o administrado Odirley está preocupado com isso, que outras pessoas vinculadas à Santa Casa também se preocupem com isso. Não vamos acabar com a pobreza, mas tanto pobre. Não vamos acabar com a sem-vergonhice afastando a provedora do lugar. Investigue, a causa é séria. Quem está fazendo o modus operandi não sou eu, um humilde advogado, é a Receita Federal. É importante que você se preocupe, é a Polícia Federal. Muito bem, são lá. Agronorte Rações, 24 anos servindo toda a Pirassununga com muito carinho. Sebastião Alves Ferraz, 40 Jardim, São Valentim. Uniodonto de Pirassununga, entrando no site reportares.com.br, você linka o link da Uniodonto e vai ter acesso a todos os profissionais. Ótica Batel é a ótica da família na 15 de novembro, em frente à Caixa Econômica Federal. Serralheria Irmão Bronca, há mais de 40 anos, atendendo Pirassununga e região. Rio Grande do Sul, 3871, Vila Brasil, 351838. Farmácia Amadorzinho está credenciada na rede aqui, tem farmácia popular idealizada pelo Ministério da Saúde, que oferece aos brasileiros remédios de graça para diabetes e hipertensão através do programa Saúde Não Tem Preço. Major Pereira, 157-351-3712. E a novidade já está sendo aplaudida. É a novidade picolé sem palitos. Em comemoração ao aniversário de Pirassununga, a sorveteria Senzi Que Delícia lançou esta novidade, o picolé sem palito. Um delicioso sorvete com qualidade Senzi Que Delícia, é um preço sensacional. Senzi Que Delícia, este é o melhor sorvete para você. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, doutor. Chegando alguma pergunta. Para Paulo, então. Então, rapidinho, Paulo. Então, vai atrasar o pagamento dos médicos e funcionários? Olha, essa informação eu preciso confirmar. Eu não vou falar nada aqui me deixando em maus lençóis ou deixando a Santa Casa em maus lençóis. Se houver atraso, as partes vão saber. Eu só estou informando aqui que o nosso caixa privado está baixo. Então a gente vai ter que rebolar para cumprir com as nossas obrigações. Doutor, essa pergunta é para o senhor. Como o senhor tem certeza que os títulos são podres? Os títulos são podres porque as ações, os títulos contra a Fazenda, qualquer que seja, federal, municipal, estadual, prescrevem em 5 anos. Então, na pior das hipóteses, se esse título é originário de uma sentença que transitou em julgado em 1990, de 1990 para cá, salvo engano, já se vão 31 anos, salvo engano, né? Seja 31 ou não, né? Muito mais que 5 anos. Por conta disso, é um título que não tem mais validade. É uma questão objetiva, portanto. Bom, são 13 horas, o nosso programa já está chegando no finalzinho. Mais alguma ponderação, doutor? Fica à vontade. Arese, muito obrigado, em nome das minhas clientes, Paula e da própria Santa Casa, por esta oportunidade. É a única forma que nós temos para fazer chegar à população é através da imprensa. E quando você abre esta oportunidade, você está abrindo a oportunidade do exercício da democracia, para que todos saibam a informação e os fatos ocorrentes com relação a essa problemática, né? Eu quero até adiantar, não sei como é que é o seu horário, tá? Que ao invés de se analisar a matéria de fundo, o mérito, está se dizendo o seguinte: mas a Paula, para pleitear essa ação, deveria antes pedir autorização para a mesa, o que ela não fez. Eu quero adiantar também que, de acordo com os estatutos, em caso de urgência, como é esse caso, né, pode sim o provedor agir como fez e posteriormente comunicar à mesa, que vai ratificar ou não. Agora, o integrante da mesa que não ratificar, naturalmente estará dizendo, por conseguinte, que comprar título podre de 15 milhões de reais é uma questão lícita. Exato. Então,
vai ficar à mesa, no momento oportuno, decidir de que lado está, com o seu voto, que naturalmente será transparente. Alessia, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, um grande abraço a você e a toda a sua família. Paula? Alessia, agradeço a oportunidade, estou aqui representada com o Dr. Daniel, como provedora, né, não como Paula, mas como provedora a Santa Casa representada, e desde o começo do meu mandato eu falei que a população podia contar com a minha honestidade, eu falei nesse microfone. Então eu tenho esse compromisso com a população, tenho esse compromisso comigo, e esse é o meu papel e vai ser até o final da minha gestão. Doutor Daniel, só rapidinho, temos 2 minutinhos ainda. Miguel Sandro Mafra, boa tarde. Por que usam esse termo podre, neste caso da Santa Casa? O que nós falamos que o título é podre é uma linguagem praticamente popular e técnica ao mesmo tempo. É um título que não serve para nada. Imagine que você comprou moeda falsa, né? A pessoa que está fazendo pergunta, é uma moeda podre, que não serve para nada, né? Então, quando você compra títulos que já estão prescritos, que não servem para nada, você comprou um título podre. É com essa função, não que ele exale odor de forma alguma. O que exala o odor é o odor da imoralidade de quem assim o fez, comprando uma coisa podre, ainda mais em nome da Santa Casa, e no momento de pandemia, e no momento em que se o faz sem qualquer participação do departamento jurídico. Tivesse tido essa participação, com certeza o procurador jurídico teria dito: esse negócio não pode ser feito, porque esse título é podre, esse título não vale nada. Muito obrigado a todos, tenham uma excelente tarde e uma excelente semana. Volto amanhã com mais informações para Pirassununga e região.